E aí, meu querido, e aí, minha querida, tranquilo? Vem aqui comigo, a gente vai falar um pouquinho sobre direito empresarial, as questões que pode vir cair na sua prova. Professor, tá? Quem não me conhece, vamos me apresentar rapidinho aqui, que o nosso tempo é curto, e eu vou tentar passar o que é mais importante para você. Meu nome é Luiz Fernando Faller, passei na OAB no quarto ano. Pô, professor, passou no quarto ano? É, passei no quarto ano. Eu sentei a bundinha na cadeira e estudei, porque eu falei assim, o que eu vou ficar fazendo nas férias? Já estava bebendo na faculdade o ano inteiro, falei assim, não, nas férias eu vou pelo menos estudar um pouquinho e passar nessa OAB. Sentei e estudei, ou seja, se eu conseguir, eu tenho certeza que você consegue muito mais fácil ainda, porque eu não tive a oportunidade que você está tendo de estar vendo esses aulões. Vem aqui comigo, vamos falar rapidinho sobre direito empresarial, as questões que eu acho que pode vir cair na sua prova. Primeira coisa que você tem que saber quando você fala em direito empresarial é empresário. Quem é empresário? Empresário é toda aquela pessoa que exerce uma atividade com profissionalismo. Essa atividade tem que ser econômica e organizada. Sempre que você pensar em organizada, você tem que pensar o quê? Organizada é aquilo que tem capital, mão de obra, insumos e tecnologia. Beleza? Já caiu isso em prova? Já caiu, pode vir cair de novo. Então, lembre-se, empresário é toda aquela pessoa que exerce com profissionalismo atividade econômica e organizada. Onde que está isso, professor? No artigo 966 do Código Civil. Além da questão do empresário, você tem que saber, o Código de Processo Civil ele traz no parágrafo único do artigo 966, aquelas pessoas que não são considerados empresários. E quem são essas pessoas, professor? São todas aquelas pessoas que praticarem atividade intelectual, como, por exemplo, os profissionais liberais, mesmo que com concurso de colaboradores, salvo se constituir elemento de empresa, beleza? Então sempre não será empresário quem? O profissional liberal. Coloca aí no seu caderno, anota aí no seu material, dá uma acompanhada, porque é importante. Então, o profissional liberal, ele não será considerado empresário. Tranquilo? Tranquilo. Professor, por que rural? O que é isso que eu tenho que saber do rural? Isso aqui também é importante. Já caiu na sua prova, pode vir cair de novo. A questão do empresário rural, quando a pessoa exerce uma atividade rural, ela pode ser considerada empresário, como ela pode não ser considerada empresário. E o que vai distinguir se ela será um empresário ou não? Vai ser o seu registro. Se a pessoa registrar, fizer o seu registro na junta comercial, ela será considerada empresário. Caso ela não proceda o registro ou faça o registro no cartório civil, ela não será considerada empresário. Beleza? Tranquilo? Vem aqui comigo, vamos falar agora um pouquinho sobre sociedade. Professor, o que é importante eu saber sobre sociedade? Primeiramente, sempre que você ouvir a palavra sociedade, você tem que pensar o quê? Sociedade é uma reunião de pessoas para uma atividade econômica. Então pega aí no seu caderno, no seu material e faz um cifrão aqui em cima do S. Sociedade, dinheiro, beleza? Se não tiver objetivo econômico, objetivo lucrativo, não será uma sociedade. Poderá ser, por exemplo, uma associação. Tranquilo? Vem aqui comigo. A respeito das cooperativas, o que eu tenho que saber? Professor, as cooperativas, então, uma cooperativa de crédito ali, então ela será uma sociedade empresária? Não. Por quê? Por expressa disposição legal. O artigo 982 do seu Código Civil, no parágrafo único, ele trata sobre as cooperativas e sobre a sociedade anônima. E o que eles falam? Eles falam que a cooperativa, independentemente do seu objeto, sempre será considerada uma sociedade simples. Já a sociedade anônima sempre será considerada uma sociedade empresária. Então, na sua prova, como pode vir, professor, na minha prova, o examinador quer me fuder, como é que vai vir na minha prova? Vai vir assim, a sociedade anônima com fins filantrópicos é uma sociedade simples. Não, errado. Sociedade anônima sempre será uma sociedade empresária. Tranquilo? Tranquilo. Por quê, professor? Expressa disposição legal. Parágrafo único do artigo 982 do Código Civil. Vem aqui comigo, vamos falar um pouquinho agora sobre o incapaz e sobre os cônjuges. Professor, o que eu tenho que saber a respeito de cada um deles? Primeiramente, o incapaz pode exercer uma atividade empresa? Ele pode ser empresário, incapaz? Sim, o incapaz pode ser empresário. Professor, quando que o empresário poderá ser empresário? Ele poderá ser empresário desde que ele continue. Sempre que você pensar no incapaz, você vai pensar em continuar. Tá? Então, se o incapaz ele continuar uma atividade antes exercida por ele, quando ainda era capaz, ou por seus pais, ou pelo autor da herança. Por exemplo, ele recebeu uma empresa de herança de um terceiro. Ele poderá ser empresário? Sim, ele poderá. Por quê? Porque ele está continuando a atividade empresarial antes exercida pelo autor da herança. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Professor, mas é só isso? Não tem nenhum requisito para o incapaz poder ser empresário? Não, existem alguns requisitos. E quais são os requisitos? Os requisitos são os seguintes. O incapaz, ele não poderá administrar a empresa. Beleza? Então, jamais
o incapaz poderá exercer atividade de administração dentro da empresa. Outro requisito, o capital social tem que estar o quê? 100% integralizado. Professor, por que o capital social tem que estar 100% integralizado? Quando você pensa em capital social, quando você vai instituir uma sociedade, vamos rapidinho aqui para você entender esse 100% integralizado do capital social. Você vai abrir uma sociedade limitada com seu colega, por exemplo. Vamos abrir uma sociedade limitada e vocês, no contrato social, vocês falam: A vai subscrever 50 mil reais e B subscreve 25 mil reais. Certo? Certo. Cada um deles terão que integralizar o seu capital num determinado prazo. Por exemplo, o A vai ter que integralizar os 50 mil reais no prazo de 6 meses. O B, como o valor é 25 mil reais, vai ter que integralizar no prazo de 2 meses. Tranquilo? Tranquilo. E por que, no caso do incapaz, o capital social tem que estar 100% integralizado, professor? Porque numa sociedade limitada, por exemplo, as partes irão responder, mas irão responder somente pelo valor do seu capital social. Então, neste caso, o incapaz, o capital social tem que estar 100% integralizado, para ele não responder pelo capital social de um terceiro, de um outro sócio dentro da sociedade. Beleza? Beleza. Outro requisito, professor, do incapaz. O incapaz ele deve estar devidamente representado ou assistido. Professor, não lembra a diferença entre os dois. Representado é toda aquela pessoa que quando ela for absolutamente incapaz, ela será representada. Onde que está falando isso, professor? Artigo 3º do seu Código Civil. E já o assistido é aquela pessoa, aquele incapaz relativamente. E onde está disposto isso? Artigo 4º do seu Código Civil. Dá uma lidinha, é importante? É importante. Pode cair na sua prova de civil, como pode vir cair na sua prova de direito empresarial. Tranquilo? Tranquilo. E o último requisito que o incapaz ele tem que cumprir para poder exercer uma atividade de empresário. Qual é esse requisito? Ele vai precisar de um alvará. Beleza? Alvará, aqui que vai constar esse alvará, professor? É um alvará que ele vai conseguir judicialmente. Então ele pede para o juiz e o juiz ele vai fazer uma declaração que o incapaz ele vai colocar dentro desse alvará o rol de bens do incapaz, e esse rol de bens constante desse alvará não poderá sofrer alguma alienação futuramente, caso ocorra um insucesso do incapaz diante dessa atividade empresarial. Tranquilo? Tranquilo. Com relação aos cônjuges, professor, o que eu tenho que saber? Os cônjuges eles não poderão contratar sociedade entre si ou com terceiro, quando eles forem casados em 2 regimes de bens. Vamos lembrar lá do direito de família. Quais são os regimes de bem? É o regime da comunhão universal. Não estou cuspindo aqui no quadro não, é só para poder apagar. Comunhão universal e o regime da separação obrigatória. Professor, eu não lembro o que é esse regime de separação obrigatória. O regime de separação obrigatória, ele é instituído, ele é trazido pelo Código Civil em algumas hipóteses, quando a coletividade, o legislador quis proteger determinadas pessoas, por exemplo, um maior de 70 anos. Por exemplo, eu quero casar com uma senhora de 72 anos, porque ela tem um patrimônio de 500 milhões. Vou casar com a velhinha, vou ficar rico. Você não vai ficar, meu querido. Não vou ficar, por quê? Porque eu vou ter que casar no regime de separação obrigatória de bens. Ou seja, os bens dela não vão poder passar para mim, não vão se comunicar os bens. Beleza? Então os cônjuges, sempre que eles forem casados no regime de comunhão universal e de separação obrigatória, eles não poderão contratar sociedade entre si ou com terceiros. E outra coisa importante, que já caiu, pode vir a cair de novo com relação aos cônjuges, é a questão da alienação de bens. Como assim, professor, a questão de alienação? Sempre que uma pessoa, por exemplo, eu sou casado com a minha esposa, e a gente é casado no regime de comunhão universal, tranquilo? Tranquilo, somos casados no regime de comunhão universal, eu sou empresário, eu tenho um bem dentro da minha empresa, e eu quero vender esse bem, eu vou precisar da anuência da minha esposa? Não, eu não vou precisar. Beleza? Independente do regime de comunhão de bens que nós estejamos casados. Seja de comunhão universal, seja de separação obrigatória. Tranquilo? Tranquilo. Vem aqui comigo, vamos falar um pouquinho sobre contratos mercantis. Professor, contratos mercantis vem cair na prova? Cai bastante na prova da OAB? Já caiu algumas vezes, e faz muito tempo que não cai. Então eu acredito que pode vir a cair de novo. E se cair, eu acredito que ele vai cobrar o contrato de comissão e o contrato de representação comercial. Por quê? Porque eles são próximos, mas ao mesmo tempo que eles são próximos, eles têm algumas diferenças que os separam muito. E quais são essas diferenças, professor? Sempre que você pensar em contrato de comissão, você vai ter o comissário e o comitente. O comissário,
ele vai fazer o quê? Ele vai comprar e vender bens em seu próprio nome. Por exemplo, eu e o Thales. O Thales quer comprar um produto, quer comprar uma fazenda minha de 10 alqueires. Só que, porra, cara, eu não gosto do Thales, velho. O Thales tá rico, o Thales é servidor público, é professor, o Thales tá milionário. Vou chegar pro Thales e falar assim, te vendo, Thales. Te vendo por 6 milhões esses 10 mil alqueires de terra. Aí o Thales, porra, Luiz, 6 milhões, cara, tá valendo 600 mil esse negócio. Aí eu falo assim, não, Thales, pra você é 6 milhões, precinho especial. O que o Thales vai fazer? O Thales vai chegar pra professora Lilian, por exemplo, e falar assim, Lilian, vamos fazer um contratinho aqui de comissão? Eu te pago uma comissão se você comprar a fazenda do Luiz Fernando pelo preço adequado, beleza? Beleza. A Lilian vem e vem contratar comigo, ou seja, em nome próprio. A Lilian fala assim, Luiz, quero comprar a tua fazenda. Vende pra mim? Fala, não, pra você eu vendo, Lilian. Quanto você faz, Luiz? Faço 500 mil reais pra você, Lilian. Tô querendo vender logo isso aqui, te faço por 500 mil reais. Eu sei que o Thales estava querendo comprar? Não. Muitas vezes você não sabe quem é o comitente. Por quê? Porque o comissário ele vai agir em nome próprio. Tranquilo? Tranquilo. E outra coisa importante que você tem que saber dos contratos de comissão é a respeito da cláusula deu credere. Cara, faz um asterisco cor de sangue, escreve grande no seu caderno, grifa aí no seu material que tem esse negócio aqui, tem a cláusula deu credere. Aonde que está disposta a cláusula deu credere sobre o contrato de comissão? Está no artigo 698 do Código Civil. E o que fala essa cláusula deu credere, professor? O que é isso? Cláusula deu credere nada mais é do que o comissário ele irá responder solidariamente com a pessoa que ele contratou. Então, se existir a cláusula deu credere no contrato de comissão, o comissário irá responder solidariamente caso o comprador não venha pagar ou caso o vendedor que vendeu determinado bem, o bem tenha algum problema. Tranquilo? Tranquilo. E no contrato de representação comercial? Contrato de representação comercial, a parte, ela não vai comprar e vender bens em seu próprio nome. Ela vai apenas o quê? Apenas agenciar. Então escreva agência no seu caderno. Quando você falar em representação comercial, você vai pensar em agência. O representante, ele vai agenciar, ele vai chegar num determinado local e falar assim, ó, eu tenho um produto, sou representante comercial, eu represento a empresa X e tem um produto muito bom, vem aqui comprar, não sei o que lá. Aí o terceiro interessado fala assim, não, beleza, vou comprar. Não, então já que você vai comprar, tá aqui os dados, conversa diretamente com o representado. Beleza? Beleza. Então, no caso da representação comercial, vai ter cláusula deu credere, professor? Ah, cláusula deu credere também no contrato de representação comercial, professor. Não. No contrato de representação comercial, não pode a cláusula deu credere. E aonde que está estipulado isso, professor? Está no artigo 43 da lei que trata sobre a representação comercial. E qual que é essa lei, professor? Eu quero ler essa lei e eu estou achando difícil para achar. É a lei 4886 de 65, tranquilo? Então essa aqui é a lei. Artigo 43 da lei 4.886/65, ela diz que não é possível a cláusula deu credere nos contratos de representação comercial. Tranquilo? Tranquilo. Vem aqui comigo. Vou falar um assunto de extrema importância. Cai só 80% das provas do AB. Em 80% das provas do AB, cai títulos de crédito. Professor, puta, é muito chato isso, velho. Tem umas palavras lá que eu nunca entendi até hoje. Então presta atenção que você vai entender e você vai acertar. E não é só para a tua prova do AB, não. Esses dias eu estava resolvendo prova de auditor fiscal da Receita, gabaritei. Caiu 2 questões de títulos de crédito. Moleza, facinho. Então vem aqui comigo. O que você tem que saber? Quais são os títulos de crédito, primeiramente? Letra de câmbio, nota promissória, cheque e duplicata. Acompanhe no seu material, que você tem esse quadrinho no seu material, e eu vou passar agora apenas as questões mais importantes que você tem que saber sobre cada uma delas, beleza? A respeito da letra de câmbio, primeiramente você tem que saber que ela é tratada no decreto 57.663/66. Como funciona o aceite na letra de câmbio e na nota promissória, professor? O aceite ele não será obrigatório. Então, aceite não obrigatório. Professor, não lembro o que é aceite. Dá uma simplificada, tenta ajudar a gente para saber o que é aceite. Seguinte, eu vou emitir um título de crédito, eu vou emitir uma letra de câmbio, o Thales me deve 100 mil reais e eu devo 100 mil reais para a professora Lilian. Então, eu pego uma letra de câmbio, emito para a professora Lilian e falo, Lilian, tá aqui os 100 mil reais consubstanciado nessa letra de câmbio que o Thales vai te pagar. Tranquilo? Tranquilo. Aí o que a Lilian vai fazer? No prazo certo, a Lilian vai chegar para o Thales e vai falar assim, Thales, você aceita pagar essa letra de câmbio? O Thales vai falar assim, aceito. Ou o Thales vai falar assim, não aceito.
Eu só pago para o Luiz Fernando. Para você eu não pago, Lilian. Então, aceite nada mais é do que a figura do sacado aceitar pagar determinada quantia estabelecida naquele título de crédito. Tranquilo? Tranquilo. Como é feito o aceite no cheque? Você tem que lembrar, aceite no cheque não tem. Por quê, professor? Porque quem é o sacado no cheque? O sacado no cheque é o banco. E o banco, ele não vai aceitar nada. O banco não aceita, o banco não endossa e o banco não avaliza. Lembre-se sempre disso. Então vamos completar nossa tabelinha. Sacado, banco, então ele não vai aceitar. Com relação ao endosso, o banco também, banco que é o sacado, ele não vai poder endossar. Tranquilo? E o banco também, que é o sacado, ele não vai poder o quê? Ele não vai poder dar aval, ele não poderá ser avalista. Beleza? Tranquilo? Então, com relação ao cheque, você tem que saber isso. O sacado, que é o banco, ele não aceita, ele não endossa e ele não avaliza o cheque. Tranquilo? Tranquilo. Professor, endosso. O endosso pode ser parcial? Não. Endosso não pode ser parcial. Então, não. Parcial. Professor, o que é endosso? Eu não lembro o que é endosso. Endosso nada mais é do que a transferência do título de crédito. Eu passo um cheque para a pessoa X e essa pessoa X quer pagar uma dívida que ela tem com o mesmo cheque. Ela pode? Pode. E como será feita essa transferência do cheque? Através de endosso. O endosso nada mais é que ela vai assinar no verso do cheque. Estou endosso para a pessoa tal, endosso em preto, ou simplesmente endosso. Ela não coloca para quem ela está endossando esse título, para quem ela está transferindo esse título. Então você vai ter o quê? Você vai ter um endosso em branco. Beleza? Beleza. Questão do aval. Aval na letra de câmbio e na nota promissória. Qual é o aval? O aval serve para quê? Para garantir a obrigação. Então, o aval, nesse caso, ela poderá ser parcial ou total. Então, diferentemente do endosso, o aval sim. O aval pode ser parcial ou total. No cheque, não tem aval. O banco não pode avalizar. Pode outra pessoa avalizar? Pode. Por exemplo, eu passei o cheque para A, o A passou para B, o B passou para C, o C para D, o E para E, e assim por diante. Dentro dessa linha, pode chegar um avalista e falar assim, Thales, eu vou avalizar o meu cheque para você. Eu vou dar garantia, se você não pagar, eu pago. Você é o seu avalista nesse cheque. Pode? Pode. Tranquilo? Mas o banco não irá avalizar. Vamos para a duplicata aqui, que a duplicata está em branco ainda, professor. Vamos completar isso aqui rapidinho? Vamos. Aceite na duplicata. O aceite na duplicata, ele é obrigatório, tá? Anotem isso no seu caderno, que isso aqui é importante. Aceite na duplicata, obrigatório. E quanto ao endosso, professor? O endosso na duplicata, da mesma forma. Também não pode o quê? Não pode. Putz, ficou horrível a letra, hein? Caralho, professor. Sabe escrever não, velho? Passou na B no quartão, mas não sabe escrever, velho. Não, vem cá, calma aí. Não pode endosso o quê? Parcial, beleza? Tranquilo. Beleza. E com relação ao aval, professor? Aval na duplicata pode ser parcial ou total. Ah, professor, é só isso que cai? Não, vai cair mais coisa. Parcial ou total. O que então pode cair, professor, com relação ao total? O que pode cair com relação ao aval na duplicata mercantil? Na duplicata mercantil, você tem que pensar que o quê? O aval, pode haver avals sucessivos. No caso de avals sucessivos, professor, como funciona? O que é o aval sucessivo? Eu pego e avalizo a duplicata mercantil, a outra pessoa vem e avaliza embaixo, a outra pessoa vem e avaliza embaixo, a outra pessoa vem e avaliza embaixo. Então tem 5 pessoas que estão avalizando uma duplicata mercantil. Será considerada uma subsequente à outra? Ou seja, eu avalizei primeiro, a pessoa que está vindo avalizando, na verdade, está avalizando para mim, a outra está avalizando... Não. No aval da duplicata mercantil, se você tem uma duplicata mercantil de 100 mil reais e você tem 5 avalistas, os avalistas, se não tiverem disposto mais nada à duplicata mercantil, cada um desses avalistas irá ter avalizado quanto? 20 mil reais, beleza? Então o aval será sucessivo. Questão do protesto. Para que serve o protesto, professor? Para definir se a parte, para trazer publicamente que aquele título não foi pago e para garantir o direito de regresso, o direito de cobrar os coobrigados, por exemplo, no caso das pessoas que endossam ou no caso dos avalistas. Como é o protesto na letra de câmbio? O protesto na letra de câmbio ele pode ser por falta de aceite ou por falta de pagamento, beleza? Beleza. No caso do falta de pagamento, o protesto deve ser procedido até 2 dias. 2 dias depois do quê? 2 dias após o prazo para pagar. Tranquilo? Tranquilo. No cheque, professor, sempre que você pensar em cheque, você tem que, com relação ao protesto do cheque, você tem que pensar na questão da apresentação.
Como assim, professor? A apresentação, o cheque ele tem datas distintas para apresentar o cheque. Ou seja, eu tenho um cheque que o Thales me passou e eu vou apresentar esse cheque para o banco me pagar, descontando da conta bancária do Thales. Beleza? Beleza. Então, como funciona? Se o Thales, por exemplo, emitiu um cheque aqui em Cascavel, só que eu estou em Curitiba, eu moro em Curitiba, e o Thales me entregou esse cheque em Curitiba e eu vou descontar esse cheque lá. Praças distintas, 60 dias. Praças iguais, 30 dias. Beleza? Tranquilo? Com relação a duplicata, o protesto. Com relação a duplicata, o protesto ele poderá ser por falta de aceite, por falta de devolução ou por falta de pagamento. Professor, como assim falta de devolução? Na duplicata mercantil, o sacador, que é quem emite a duplicata mercantil, ele vai ser o beneficiário, ele também será o tomador. E o sacado é quem compra. O sacado que vai ter que pagar. Então eu emito uma mercadoria, eu vou emitir uma duplicata mercantil, porque existe uma compra e venda mercantil, e eu emito essa duplicata. Emitir essa duplicata para a pessoa. Eu entrego a duplicata para o sacado, que foi o comprador no caso, e o sacado fala assim, aceito e me devolve a duplicata. Ele pode falar o quê? Não aceito e não devolvo a duplicata. Ou ele pode falar o quê? Não pago. Beleza? Tranquilo? Então essas são as 3 hipóteses. No seu material vai estar mais especificadinho. Assiste as aulas e vem aqui comigo. Vamos terminar isso aqui um pouquinho e vamos falar rapidinho da prescrição. Como ocorre a prescrição? A prescrição na letra de câmbio e na nota promissória ela pode ser 3 anos, 1 ano ou 6 meses. Professor, como assim? Ela será de 3 anos para cobrar o devedor principal, de 1 ano para cobrar os coobrigados e de 6 meses para ter o direito de regresso. Beleza? Beleza. No cheque, professor, qual o prazo prescricional? No cheque, o prazo prescricional será de 6 meses. 6 meses a contar de quanto, professor? 6 meses a contar da data de apresentação, ou seja, o cheque foi dado para 30, o cheque é de mesma praça, 30 dias. Passou os 30 dias para apresentação, eu tenho 6 meses para executar aquele cheque. Professor, não executei o cheque em 6 meses. Perdi, nunca mais posso cobrar o cheque? Não. Você pode entrar no prazo de 2 anos. 2 anos, com uma ação do quê? Com uma ação de locuplemento. Beleza? Tranquilo. Passou os 2 anos, professor, perdi o cheque. Não, entra com uma ação monitória. Tranquilo? Tranquilo. E na duplicata, como funciona, professor? Duplicata, a mesma coisa. 3 anos, 1 ano e 6 meses. Tranquilo? Tranquilo? É isso aí, meu querido. Com isso aqui no seu quadro, dá uma lida no seu material, tem tudo no material. Eu coloquei alguns artigos e ainda grifei os artigos para você, meu querido. Tá ali, é importante? É importante. Se tá ali no seu material, porque já caiu na OAB, pode vir cair de novo. Força, luta, não desiste, falta só uma semana. Se tiver que dormir 3 horas por dia para passar, fica. Porque vale a pena, porque daqui uns meses você vai estar com a sua carteirinha de advogado na mão e a gente vai ser colega. Beleza? Um abraço.